Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Essa foi a frase de Jesus e que agora ecoa pela história quando o apóstolo Paulo está prestes a entrar em Jerusalém e ser atacado exatamente por servir a Deus. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos prosseguindo no livro de Atos dos Apóstolos. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, abençoa esse nosso tempo de devoção e de busca a Ti em Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, e nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo, Atos, capítulo 21, verso 17. Paulo está viajando para Jerusalém, está chegando lá. E ao longo de todo o caminho é anunciado a Paulo que perseguições e prisão aguardam por ele. E ele fala, eu estou disposto não só à prisão, estou disposto a ir até a morte pelo Senhor Jesus, porque ele sabe que o grande valor da vida dele é servir a Deus. Lucas está junto na viagem, por isso sempre fala em nós. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Sim, havia lá uma igreja bem formada, uma igreja antiga, lá estabelecida. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Vamos lembrar que no começo de Atos, o outro Tiago, o apóstolo, foi assassinado à espada por Herodes. Esse aqui é o mesmo Tiago que escreve a carta de Tiago, que a gente vê lá no finalzinho do Novo Testamento, e é o irmão do Judas, que escreve a carta de Judas, não o Judas Tadeu, o apóstolo, o outro Judas, irmão de Jesus também, que escreve lá a sua carta também no finalzinho do Novo Testamento. E Tiago era considerado o principal ancião da igreja, então chamado de bispo em Jerusalém. Estavam todos os presbíteros, aquela velha palavra, presbiterói, que indica um ancião. Na verdade, não alguém velho em idade, mas alguém velho em tempo e experiência na fé. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Então Paulo chegou em Jerusalém, logo foi encontrar Tiago e os anciãos da igreja, e ele fez a saudação a eles e fez um relato em detalhes. Deve ter sido um relato longo, porque Paulo fez 3 viagens missionárias e viveu muita coisa entre os povos não judeus. E ouvindo isso, qual foi a atitude desses judeus da igreja lá em Jerusalém? Eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Aqui a palavra que eles estão usando em grego, ela indica uma quantidade de 10.000 pessoas. Como fala no plural, se a gente fosse bem literal, seria pelo menos 20.000. 20.000 judeus cristãos. A gente sabe que às vezes as palavras são empregadas, as palavras com um significado mais figurado do que literal. Mas se acredita sim que haviam algumas dezenas de milhares de judeus cristãos em Jerusalém. Já aí bastante tempo, uns 30 anos após a ressurreição de Cristo, muita gente era temente a Deus. E isso aqui, ele é um choque para muita gente hoje que tem uma crença errada de que o cristianismo jogou o judaísmo para o lado e o judaísmo foi abandonado, deve ser abandonado. Quando essas pessoas aqui, na verdade, continuam sendo judeus, continuam praticando a sua fé e mais, eles consideram que o ápice da sua fé é Jesus. Jesus não foi uma substituição à religião deles, mas o ápice dessa religião. Na verdade, a razão e o propósito de existir todo o judaísmo foi Jesus, e eles compreendem isso. E aqui o Tiago fala assim, eles estão todos zelosos da lei, e eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Os judeus que vivem entre os gentios são os judeus que vivem entre outros povos. Se afastar de Moisés quer dizer se afastar das práticas judaicas. Estão dizendo que você mandou não circuncidar seus filhos e não viver de acordo com os nossos costumes. Quando Tiago usa aqui, eles foram informados, ele usa uma palavra, catequizo, que era usada no sentido de eles foram enganados, eles foram assim bitolados nisso.
está errado o que eles foram informados. Tiago está dizendo com isso que ele compreende que o que falam de Paulo não é verdade. E ele pergunta: o que faremos então? E nós precisamos observar essa resposta com a mentalidade do entendimento que Tiago e Paulo são homens de Deus. Então, o que eles farão não é um ardil enganoso, mas eles querem demonstrar a verdade. Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que nós vamos dizer para você. Tiago, como líder, está determinando a Paulo um plano de ação para demonstrar para esses judeus cristãos que o que é falado sobre Paulo é mentira. Qual é o plano? Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Ora, estão conosco são pessoas também da fé cristã. Fizeram um voto, quer dizer que eles estão seguindo a prática de Israel, a prática da lei que prevê uma série de votos. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Dentro dos rituais de purificação tinha custo, tinha sacrifícios, tinham animais que eram ofertados, alguns sacrifícios da lei previam cereais. E aí ele está dizendo o seguinte: Paulo, participa com eles. Ao Paulo pagar, não era só ir lá e dar o dinheiro. Ele também tinha que se purificar cerimonialmente, ele também tinha que comparecer diante do sacerdote. Então isso mostraria que se ele estava empenhado em ajudar esses homens, ele mesmo era um praticante da lei. Esses eram certamente homens pobres que teriam dificuldade em pagar por todo o custo daquele rito. E aí era uma coisa comum na sociedade judaica que pessoas com condição financeira melhor do que o outro ajudassem as pessoas no cumprimento dos seus ritos. Paulo não era rico, mas tinha condições de fazer isso. Então, eles montaram esse plano. Vai lá, te apresenta ao sacerdote com eles, participa do rito com eles. Quando eles forem raspar a cabeça, que indica o término desse voto, você vai estar presente. Esse aqui provavelmente era o voto de Nazireu, que envolvia não cortar o cabelo por um tempo e no final do voto se raspava a cabeça. Para, vamos dizer assim, zerar a vida, né? No começo do voto se raspava e aí todo aquele cabelo, aquele período ali, era um período de consagração especial. Acabou a consagração, se tirava aquele cabelo e aí se seguia crescendo o cabelo sem estar dentro do voto, né? E assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você. Porque se Paulo estivesse lá dentro do templo cumprindo os ritos, o pessoal entendeu, não é verdade, tá o homem aqui, junto com outros cristãos judeus, e estão cumprindo a lei de Moisés. Saberão que não é verdade, mas que você continua vivendo em obediência à lei, porque Paulo continuava vivendo em obediência à lei. Paulo continuava sendo fariseu. O que ele ensinou sobre a diferença de lei e graça era que quem nasceu fora do judaísmo e foi encontrado por Jesus no seu pecado e salvo pela fé e pela graça, não fazia sentido querer virar judeu. Ele nunca disse para um judeu deixar de ser judeu. É porque tinham pessoas que faziam confusão, que achavam que a fé em Jesus não salvava. Tinha que ter rito de Moisés. E aí lançavam fora a cruz para se abraçar com a lei. E aí Paulo dizia, não, isso está errado. Porque os judeus, chamados judeus messiânicos, são aqueles judeus que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não trocam a cruz pela lei. Não, a cruz é que salva. E por que eles seguem a lei? Porque é a história de vida deles, porque é aquilo que eles viveram desde sempre, e nunca foi dito a eles que abandonassem a lei. Não tem nada de errado com a lei. Na verdade, a lei, ela é santa, só que ela não é para a igreja. Tá pegando a diferença? Paulo fala claramente mais tarde, ele fala assim, ó, cada um permaneça como foi encontrado por Cristo. Se você foi encontrado por Cristo sendo judeu, continue judeu. Se você foi encontrado por Cristo sendo gentio, que é um não judeu, continue assim. Não tente mudar o que está acontecendo. Siga para Cristo do jeito que você está. E aí, então, quanto aos gentios convertidos, né, a conversa segue. Paulo relatou, né, do trabalho dele entre os não-judeus, e aí Tiago fala, olha, quanto aos gentios convertidos, nós já escrevemos a eles a nossa decisão. A decisão é qual? Virar judeu? Não. Se abster de comida sacrificada aos demônios, que são os ídolos, né, do sangue, que era a prática de beber o sangue de animais, né? Tinha todo um simbolismo aqui, que eu já expliquei anteriormente, mas eu já retomo ele, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ele estava aqui falando de práticas que estavam todas elas ligadas ao paganismo e à idolatria. Então vou lhe explicar.
comida sacrificada a ídolo. O que é isso? É quando o pessoal ia lá, fazia um ritual macabro, um ritual demoníaco, e depois fazia uma refeição com aquele alimento. Falou, não vai comer isso. Ainda que o cristão possa comer qualquer comida, orar para agradecer e comer, sem se preocupar. Então, assim, você vai a um lugar, ele é servido uma comida, não fique pensando, será que lá na cozinha fizeram aqui uma feitiçaria, alguma coisa? Você ora e recebe aquele alimento e come. Agora, você não vai sair de casa para participar de um ritual macabro com refeição. Entendeu a diferença? Então, isso é ligado à idolatria. Outra coisa, o sangue. O judeu tinha um modo correto de abater o animal, que é o nosso modo, inclusive, nós imitamos eles, tá? O nosso modo não é totalmente judaico, não é kosher, mas tem uma coisa em comum. A gente não deixa o sangue dentro do animal, o animal é sangrado. No nosso caso, por uma razão de saúde, essa carne pode ficar rapidamente deteriorada se o sangue for mantido. No caso dos judeus, por uma questão religiosa. E o que acontecia naquela época ali? Esses estrangulamentos eram feitos também em rituais macabros. Tá entendendo? A relação disso com o ritual satânico? Carne de animais estrangulados, é a mesma coisa, né? O sangue ficava porque o animal era estrangulado e não degolado para sangrar. E outra coisa, era uma prática cruel. A prática de degola do animal, ela faz com que o animal tenha uma morte rápida. É a prática mais decente. E a prática de estrangulamento, não. Era uma morte lenta, era uma morte de sofrimento do animal. E aí, Tiago está dizendo, nós já escrevemos a eles que não façam isso. E aí a questão da imoralidade sexual, ela é bem ampla, porque ela pega não só a promiscuidade, aquela do dia a dia, mas ela pega aqui especialmente a prostituição cultual, que era o fato de que os templos antigos tinham prostitutos e prostitutas, em que as pessoas pagavam para essas pessoas para fazer sexo, para terem então a ilusão que estavam fazendo sexo com Deus. E com isso, é claro, encobriam toda aquela prostituição, que era a prostituição pronto, né? Mas assim, as pessoas chegavam numa cidade, se queriam fazer uso de sexo pago, procuravam um templo. Era mais fácil. E aí, Tiago falou assim, quanto aos judeus, quanto aos não-judeus, né, que se converteram, nós já falamos para eles. Eles têm que se abster disso. Não é seguir a lei, né? No dia seguinte, Paulo tomou aqueles 4 homens que Tiago tinha falado, né? E se purificou com eles. Ele fez o rito de purificação. Ele começou a fazer aquilo que Tiago falou, né? Vamos atender aqui, vamos fazer bonitinho. Depois ele foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação. Tudo isso aqui são ritos judaicos, tá? São coisas que não são para a igreja e nem fazem sentido para a igreja. Mas Lucas está dizendo assim, Paulo foi fazer bonitinho o que manda a lei conforme a orientação de Tiago. E também a oferta que seria feita individualmente em favor deles. Porque na conclusão do voto tinha uma oferta individual para fazer. E Paulo foi lá para pagar por essa oferta, para fazer direitinho o rito. Quando eles estavam lá para terminar já aquele momento cerimonial, que era um momento que durava 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vamos lembrar que não é o continente da Ásia, é a província da Ásia que engloba lá a Turquia, aquelas igrejas que a gente já viu, tinham judeus que estavam lá, em Jerusalém. Eles viram Paulo no templo. E aí, eles agitaram a multidão e agarraram Paulo e fizeram falsas acusações. Já tinha aquela falsa acusação sobre Paulo e Paulo estava lá mostrando que ele seguia a lei. Aí eles arrumam uma outra falsa acusação. Já que ele está aqui, vamos inventar uma outra coisa. Qual era? Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Tudo mentira. A raiva dessas pessoas é porque as pessoas estavam se chegando a Cristo e elas não estavam se tornando prosélitos judeus. O que é um prosélito? É alguém que não nasceu judeu e passa pelo rito todo de conversão. Não, as pessoas estavam indo direto a Cristo. E isso gerou uma raiva neles. E então eles mentiam. Ele quer que destrua esse lugar, destrua nosso povo, é contra a lei. Não. Ele só separava. Uma coisa é nascer judeu, outra coisa é não nascer judeu. Pronto. E aqui vem uma acusação grave. Aqui vem agora, se fosse verdadeira, gerava pena de morte e era um caso, na verdade, o único caso, que os romanos permitiam aos judeus executar a pena de morte, que era a profanação do templo. E eles acusam Paulo disso. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Gregos não podiam entrar? Não podiam entrar.
Então a religião de Judá, de Israel, era uma religião com xenofobia. Não. Não. Se o estrangeiro quisesse entrar, ele não podia entrar como estrangeiro. Ele tinha que se tornar um judeu. Entendeu a diferença? Eles tinham lá, eram 3 pátios, né? Era o pátio dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. O pátio dos homens e o pátio das mulheres eram locais sagrados que só entravam judeus. O pátio dos gentios podiam circular pessoas que eram simpáticas à religião de Israel. Agora, se o sujeito se tornasse um judeu, ele já era judeu. Só que não podia ter bagunça. A pessoa ir lá no sagrado e não ser judeu. Então, aí vem a acusação. Olha, ele introduziu gregos lá no templo, na área sagrada. Porque eles tinham visto o Efésio Trófimo de Éfeso, era um homem da cidade de Éfeso que não era judeu, era grego. Ele estava com Paulo e viram ele na cidade. E aí julgaram que Paulo tinha introduzido ele no templo. Olha o perigo do julgamento precipitado que eu e você temos que cuidar para a gente não cair. Não era simplesmente uma acusação falsa no estilo de levantar uma mentira sabendo que era mentira. Eles fizeram um pressuposto. Olha, estão dizendo que Paulo é contra a nossa religião. A gente viu Paulo lá na cidade com o Trófimo de Éfeso. Agora Paulo está lá dentro do templo, no local sagrado. Então ele deve ter levado o Trófimo lá para dentro porque ele foi lá dentro, dizem que ele é contra a nossa religião. Não, tudo errado. Eles acreditaram nisso, e é o que o texto sagrado diz, né? O texto sagrado fala aqui que eles julgavam que Paulo tinha colocado ele no templo, então eles achavam aquilo. Só que entre achar e fazer uma acusação, tinha que ter uma diferença muito grande. E aqui não teve. Eles acharam, logo acusaram. O problema é que aquilo que eles acusaram Paulo era punido com a morte. E aí nós temos 2 problemas, porque se fosse aceita a acusação, Paulo seria assassinado injustamente. Se fosse provado, ou melhor, se não fosse provada a acusação, e Paulo ficasse inocente, quem acusou Paulo teria que ser morto. Porque a lei exigia que quando alguém acusasse um outro de um crime punido com a morte e não pudesse provar, ou se provasse que era mentira, quem acusou recebia a punição do outro. Então tá vendo aqui o perigo disso? Essas pessoas trouxeram sobre si grave condenação ao acusarem Paulo. E fizeram isso de maneira precipitada. E eu e você não podemos fazer isso. Nós temos que ser pessoas que, pensam, se acalmam e separam as coisas. Tem coisas que parecem, mas elas não são o que parecem. Não é porque algo parece que a gente vai fazer uma afirmação que é. E isso tem derrubado cristãos ao longo da história. Imagine a vergonheira para alguém que é cristão, vai lá, faz uma acusação, porque quando vem a pancada, que é provado que a acusação é falsa, a vergonheira não é simplesmente a acusação é falsa. Ainda é dito, e é da igreja. E se diz cristão. A vergonheira é dupla. Então vamos cuidar com isso e não ser igual a esses aqui, que fizeram uma acusação porque julgavam que Paulo tinha feito aquilo. Só qual era o problema? Paulo não fez. A acusação ficou em falso. Pausa por aqui, retomamos no próximo vídeo. Leia sua Bíblia, complete essa leitura, ore, tenha sua prática devocional e volte na próxima para a gente continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Até lá!